O consultório de Ananda Medrando era de uma profissional sem vaidade, disciplinada. Refletindo como num espelho o seu despojamento, já vestiu o avental, calçou as meias brancas, sapatos fechados, sem salto, a cabeleira crespa está rigorosamente puxada para trás e presa na nuca por uma larga fivela do mesmo tom castanho escuro dos cabelos. Se você cortasse uma ligeira franja e pintasse os olhos, hein? Bastaria um traço de lápis azul turquesa delineando as pálpebras e pronto, seus olhos ficariam impressionantes, sugeriu Rosa Ambrosio numa das suas primeiras sessões. Ananta deu uma resposta vaga. Um dia, quem sabe, usaria o Cleópatra Exotic Eyes Accent e cortaria a franja ligeira e passaria o verniz incolor nas unhas. Um pouco de brilho nessas unhas, menina. Mas o lápis lazuli, presente de rosa, há mais de um ano continuava intocado na gaveta. Exotic Eye Accent. Os olhos amendoados de Ananta Medrado se apertaram ligeiramente. Era uma vez um rato que morava dentro de um queijo. Um dia o rato ficou curioso, quis saber o que se passava lá fora e foi espiar por uma das janelinhas do queijo. O gato viu o rato olhando pelo buraco e, nhoque, fez ela tentando agarrar o reflexo da própria mão na mesa polida. Foi contornando a mesa a expressão maliciosa de caçador levando a presa. Abriu a gaveta, abriu a mão. A flanela estava dobrada no canto da gaveta. Passou-a devagar na mesa, passou-a nos poucos objetos sem nenhum supérfluo. O telefone castanho, no som mínimo a campainha imitava um besouro enterrado vivo. E o cinzento sem cinza. O cinzeiro sem cinza. O relógio prateado e o bloco de notas com a caneta de prata. A peça mais imaginosa era o abajur de aço frio que lembrava um olho quando aceso, estava aceso. Ananta estendeu a mão para apagá-lo e tirou da gaveta a agenda maior. No retângulo branco da capa, e que era reservado ao seu nome, ela escreveu com letra de forma que fizera um esforço incessante para não ridicularizar, não lamentar e não desprezar as ações humanas, mas compreendê-las. Com outras palavras, e antes de Spinoza, aquele Jesus não dissera a mesma coisa? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Abriu a agenda na página indicada pelo marcador de couro. A observação no alto, tinta verde, fora escrita com letra nítida, da inconveniência, grifado inconveniência, de se instalar o consultório na própria residência. Pior ainda, aceitar um caso residente no próprio edifício. A imprudência era ter aceito Rosa Ambrosio morando ali embaixo. Devia falar sobre isso com o Dr. Nazarian, com urgência, e se aconselhar, também com urgência. Na imobiliária, poderia vender o terreno do Morumbi para comprar o conjunto das salas. No caso de fazer um negócio, Flávia aceitaria ficar com a sala maior? Um lembrete, urgentíssimo. Mandar consertar a secretária eletrônica. Vinha em seguida as sessões do dia. Heloísa, 2 horas. Lulu San Martín, 4 horas. Rosa Ambrosio, a confirmar, 5 horas. Cancelaram o encontro na DDM Livraria. Noite livre? A interrogação, contrastando com a letra ordineira, tombada, desgarrada, no branco final da página. Guardou a agenda, mas ficou com o marcador franjado. Passou a franja acariciante no queixo, olhou o relógio da mesa. Relógio pulseira. Tinha ainda 20 minutos, concluiu e aproximou-se do divã coberto por uma leve manta xadrez. Contornou e chegou à estante com prateleiras que subiam até o teto. Percorreu distraidamente os livros, quem quer ler agora? E voltou a guardar os óculos. Sentou-se na cadeira, a sua cadeira, colocada ao lado e um pouco atrás da cabeceira do divã catre. Juntou os pés, dobrou o tronco para a frente e ficou olhando os sapatos. Desde criança, ela sempre gostou do jogo sem nome, que consistia apenas em rodar o alvo desejado. E quanto?
mas sem a menor pressa em atingi-lo. Até que, inesperadamente, flexionando as pernas, inclinando o corpo para trás, atirara a seta certeira no centro dos círculos negros, lá onde estava desenhado o coração vermelho. Antes, o paciente, ensaio da dispersão nos círculos que cercavam e fechavam o alvo da prancha. Deixar crescer a expectativa, recordando o instante de cravar os dentes na maçã escondida no bolso da calça. A maçã ficava no fundo desse bolso. O encanto estava em circular com naturalidade, sem levantar suspeita. O prazer, maior, estava nisso, em se expor, se escondendo. O risco do queijo, a paciência em esperar pela hora propícia, amadurecida no escuro, ousar, com coragem. A alegria proibida. Proibida? Voltou-se bruscamente para a janela com sua cortina caindo reta, do mesmo tom castanho claro do tapete. Havia sol lá fora, mas o tecido compacto permitia apenas a passagem de uma luz discreta. Opacidade, quietude. Por que proibida? Essa alegria? Onde estava a transgressão, se a janela, ou a fruta, ou o doce, lhe pertencia? Pois não pertencia. Pertencia e não pertencia. Esticou as pernas e recostou a nuca no espaldar da cadeira. Voltou para o teto, o olhar atento. A respiração ficou acelerada, curta. Tem um vizinho, anunciou e enfiou a mão no bolso, como se fosse tirá-lo dali. Chegou a se levantar, dar alguns passos na direção do toca-discos, encaixado na estante, junto dos potes de orquídeas. Voltou à cadeira. Sempre precisou de música para pensar e repensar nos problemas, teoremas, próprios e alheios, constelações de teoremas terrestres e celestes. Os celestes ficavam com o professor Gregório e seus telescópios. O estranho professor Gregório, formando com a atriz e a filha uma constelação rara, misterioso até na morte. Não foi um infarto fulminante, foi outra coisa fulminante. Outra coisa o quê? Ananta fez o gesto delicado de quem afasta o inseto delicado. Agora não queria pensar no professor com seus teoremas, a vez do vizinho. Silêncio e aí calma para se concentrar nesse vizinho instalado no andar de cima. O sétimo, instalado, nenhum móvel, nenhum objeto. Não sabia de onde ele viera, não sabia para onde ia, não sabia nem se era real, sabia apenas, procurou os óculos, de uma presença tão forte, tão poderosa, que certa noite teve o pressentimento de que a face, ou o focinho, ia aparecer no teto. Chegou a olhar o teto. Ainda não, pensou abrindo as mãos. Examinou as unhas. Pareciam mais escuras essas unhas. E as escovara como fazia todas as manhãs. Outra coisa singular, tantas singularidades, é que as unhas escureciam quando ela ficava assombrada ou fascinada. E nem toda a água e nem todo o sabão do mundo, como dizia Rosa Ambrósio, olhando para as próprias na hora do remorso. Os mais raros perfumes do Oriente. Shakespeare. Difícil dizer, o repertório da atriz se misturava ao das peças num caos que se assemelhava ao fundo da sua sacola, lá o vim onde ia enfiando tudo. Dinheiro, pente, batom, cigarro, caderno de endereços, aspirinas, chaveiros, colírios. Tanta dificuldade em pescar em simples isqueiro naquele fundo, lembrou Ananta tirando os óculos. Fechou-os na mão e nem precisara deles para ver, captar, o vizinho que chegava todas as noites no 7º andar, o das goteiras. Sem identidade, sem bagagem, refugiando-se no escuro até virar um cavalo. Aquilo não era um cavalo? Um cavalo. Entrava no seu andar de homem, ainda jovem, mas prudente, vigoroso, mas cauteloso. Não queria ser notado e por isso exagerava na discrição. No cuidado, não acendia as luzes. De pisar sem obstáculos e sem precipitação. O ritual do gesto tirava o chapéu, os sapatos. A capa impermeável era a peça mais difícil porque, indócil, podia distinguir o ruído frio do tecido preto, sendo dobrado. Amontoava tudo num canto. Deitava-se nesse chão sem tapete
exatamente no cômodo que correspondia à sala onde ela recebia seus pacientes. E entregava-se, também ele paciente, à metamorfose. Às vezes chegava mais tarde e seus movimentos pareciam mais vagarosos, ou essa vagareza correspondia, por contradição, a um rito mais veloz, imitando o recurso clichê do cinema que recorre à câmera da lentidão quando quer exprimir velocidade. O vizinho entrava homem e virava um cavalo. E depois, espera, vamos questionar sem afobação, com lucidez. Mas era possível raciocinar com a frieza de um equilibrista, na corda, olhando em frente, um pé depois do outro, um pé depois do outro, obedecendo ao ritmo interior. Isso era decisivo, até chegar lucidamente ao fim da travessia. O ritmo interior, no diário, na gaveta da mesa holandesa do quarto. Escreveu Ananta com alguma ênfase que o mês de abril trouxera uma novidade. Chegara o novo vizinho da cobertura. Como seria ele? Alto, intuiu que era alto. E forte, embora pisasse com leveza, com medo de perturbar. Perturbar a quem? A ela, a vizinha mais próxima, desde que acima estava o céu. Estava a noite com a qual ele chegava na sua capa de névoa. Aparentemente um homem só com seu segredo e seu ritmo. April is the cruelest month, citou com letra miúda. Desenhou um pequeno coração inocente e dentro dele escreveu o nome, T.L. Eliot. Na página seguinte, outro dia, contestou com humor que o mês de abril não é o mês mais cruel, é o mês mais louco. Uma nota adiante sobre o debate na USP, que tinha corrido bem. Havia interesse sobre o tema. A condição feminina, aborto. Mas lamentou a falta de Jô viajando e a falta de Flávia, gripe, que seria a moderadora. Confessou ter feito o que pôde, mas não estava em forma porque saía, ou entrava, na enxaqueca. Doutor Nazarian fora hospitalizado, suspeita de pedra no rim. Prosseguiu o diário na quarta-feira, 3, quando ela começou dizendo que tinha andado 2 horas e que se enlouquecesse um dia seria uma louca ambulante e não estática. Corrigiu adiante. Pode ser que seja estática. Não sabia. Doutor Nazarian foi operado, vesícula, passava bem. Marta Martelli ocupava a hora de Lulu Martim e falou 40 minutos sem parar, delírios. E depois dormiu. Vodka, sugeriu e prosseguiu, mudança de caneta, informando que na despedida, promessas, lágrimas. Ela deixara na mesa o revólver, com o qual disse que ia se matar, um Smith 38 de plástico. A breve visita à creche, onde verificou que falta tudo, crise geral, e onde deixou um cheque para a compra de 2 berços. A enxaqueca, fortíssima, tinha voltado. Não foi ao conselho, mas emprestou o carro a Flávia para apanhar as meninas. Quero andar, escreveu com sua modesta letra, que ocupava um modestíssimo espaço. Livraria em farmácia. Lembrou e fez a relação das compras. Aspirinas, colírio, cotonetes e lenços de papel. Absorventes. O telefone e a secretária eletrônica tocaram algumas vezes. O pai de Marta, Martelli, queixando-se da inflamação, e da filha, que se apaixonara por um delinquente, não seria fácil para ela, analista, afastá-la do punk. O chamado de Cordélia teve 2 tempos. No primeiro disse que estava apaixonada, quase morri de prazer, por um namorado, 64 anos, que ia abandonar a mulher, filhos, negócio, banqueiro, para fugir com ela para a Austrália. No segundo tempo, ocupou-se de Rosa Ambrósio, que andava bebendo demais. Queria saber se não seria conveniente internar a mãezinha, que piorou, teria dito, piorou? Desde que Diogo, um ingrato, foi embora. Pediu uma consulta, precisava de orientação. Respondeu que não podia, em nenhuma hipótese, recebê-la. Ananta fez uma pausa no diário, depois de algumas linhas em branco, recomeçou, outra caneta, com letra mais enérgica, frisando que lhe fizera um bem enorme a caminhada, quase 2 horas, pelo parque, com o momento mágico em que abraçou apertadamente o tronco de uma árvore,
sentindo na pele o áspero das gretas. Recorro assim às minhas reservas florestais, escreveu e grifou. Vinha em seguida uma observação. Ia transferir Rosa Ambrósio para outro colega. Doutor Moisés, R.A., não aceita a mulher. Diz que precisa de uma trégua. Doutor Ivan? A letra agora fluía leve. Aspirina americana de Flávia. Efeito rápido. Ligou o ML, retorno. E Flávia. Pesquisa sobre o adultério na literatura. Capitu é inocente ou culpada? Não sei, respondi. Flávia riu. Para a maioria, homens, Capitu é inocente. E Dom Casmurro, um neurótico. Para as mulheres, culpada. Poucos dos consultados lerão romance. Concordei, ninguém lê. Desligou. Tem namorado novo. 2 chamadas engano. Tirei o som do telefone, liguei o toca-discos. Quando me sentei, passava das 9 horas. Noite fria. Procurei inutilmente. A analogia de CDA. A faxineira veio ontem. O ruído começou em cima. Troquei o disco. Chopin. E apaguei a luz. Ananta sentiu a cabeça como uma lâmpada ardente que é desatarrachada do corpo e colocada, com cuidado, ao lado da lâmpada, suplente e apagada. Sem dor, atarrachou a suplente e ficou esperando. Os ruídos recomeçaram vagos no início, espaçados, até que foram ficando mais violentos, como se o vizinho se atracasse com alguém numa luta feroz, intensa, mas contínua. Tanta vontade dos lutadores em não deixar transparecer a hostilidade dos corpos atracados e tombando borrachosos em convulsão. E de repente ficou um só corpo, a se espojar sem controle até se agarrar a alguma coisa. A porta, antes de explodir no acesso de choro, um choro esguichando por entre os dentes, travados na obsessão do silêncio. Os soluços, silvos, diminuíram. Ananta apertou a cabeça entre as mãos. A dor era real ou apenas memória da dor? Sentiu medo, compaixão. Agora, a música era insuficiente. Se o vizinho, quais, descobrissem, sabia apenas que antes da metamorfose o vizinho se repartia em essência exatamente como acontecia com sua cabeça na hora da dor. Tinha a cabeça fixa que ela destarrachava. E tinha a outra, mas o corpo permanecia único. Aquele desesperado corpo espojante com seus acessos de choro. De tosse, lembrou, e Ananta sorriu porque desconfiou que a tosse que ouvia era a própria. Quando acabou tudo, restou a música que ambos ficaram ouvindo, calmos, o cavalo e ela. Desligou o toca-discos e deitou-se febril, mas flutuante. Pavor, pavor, ela escreveu na página seguinte, sem data. No espaço em branco desenhou uma pequenina estrela, mas não contou que Marlene achara pálida e fez um suco de cenoura. A senhora está doente? Respondeu que não. Talvez a enxaqueca. Perguntou à empregada se por acaso conhecia o novo inquilino. O do 7º andar. A moça sacudiu a cabeça. Não, nem chegou a vê-lo. Mas parecia, informação do porteiro, um senhor muito distinto. Não se mudara ainda por causa das goteiras. As goteiras, disse Ananta, tomando o suco em pequenos goles, e pediu a Marlene que saísse mais cedo. O céu estava se fechando. Podia cair uma tempestade e não precisaria se preocupar. Eu faço meu chá. Quando Marta Martelli chegou atrasada e eufórica, Ananta tomou disfarçadamente uma aspirina, dissolvida na água, e colocou os óculos. Então, Marta... Meu pai me deu $10.000. Já pensou? Vou com meu namorado para Londres. Disse em seguida que iam para Lisboa. Ananta entregou-lhe o copo d'água, pediu água. E quando ia voltar à sua cadeira, a moça levantou-se de um salto. Não posso continuar. Estou aflita demais. Quero ir embora. Não fica triste comigo? Ananta apanhou-a, abriu-lhe a porta. Você é que sabe. Não quer elevador? Adoro pisar nesse tapete. Tchau. O gato de Rosa Ambrósio estava sentado no meio do lance superior da escada. Ananta olhou atentamente. Ele dormia ou fingia dormir. Tinha os olhos apertados, reduzidos a um fio luminoso e vacilava ligeiramente na dura posição de esfinge. Estendeu-lhe a mão. Quer entrar, Raul? Ele não se moveu. Suavemente, ela foi fechando a porta, como se pedisse licença. Posso? Foi à cozinha
e avisou Marlene: o gato está sozinho aí fora. Ele cisma às vezes de circular pelas escadas. Já avisei a Dionisa, acrescentou, e cruzou os braços na altura do ventre, a boca apertada num rito dolorido, acólita. Não vou poder sair e tinha que fazer compras. Pode deixar, eu vou. Por favor, a lista. Tomou algum remédio? Use sempre. A senhora vai de carro? Prefiro andar um pouco. Pode ir embora se quiser, mas não venha amanhã se não estiver bem. Quando Ananta saiu, o gato estava no mesmo lugar, de olhos abertos. Cumprimentou. Até logo, Raul. Ele recuou, desconfiado. Ela interrompeu o gesto de carícia. Já entendi. Fique em paz. Encontrou Cordélia no jardim do edifício. Vinha entrando. Cortara o cabelo como um rapazinho e parecia radiante com sua minissaia preta, tão justa que tinha que dar passinhos miúdos. Querida Ananta, onde é que você vai? Antes que a outra respondesse, aproximou-se, levantou a blusa larguíssima e mostrou-lhe os seios. Não usava sutiã. Olha minha linda tatuagem, Ano do Dragão. Ananta colocou os óculos para ver o pequeno dragão de asas que ela mandara tatuar entre os seios. Tinha seios de ninfa. Bonito? Cordélia baixou a blusa e a voz. Tocou-lhe no braço. O Franço fica horas olhando meus seios. Diz que não é voyeur, mas até baba, delícia. Sinto tanto prazer em sentir o prazer dele. Você entende isso, Ananta? Você entende? Tenho que ir. Mercearia vai fechar. Você já sabe, não? Contratei um novo secretário. Vai cuidar de tudo. E tem coisa beça. Isso enquanto o Diogo não volta. Mas ele vai voltar. Tem que voltar. Vai dar tudo certo. Estou tão feliz, disse. E tomou a mão de Ananta, beijou-a. Não se importa se eu me despedir aqui. Tenho um compromisso. Preciso lavar a cabeça. Sabe que eu te quero muito. Anoitecia. Ananta ficou parada, olhando o céu, de um suave azul arroxeado, sem vento. No ar, o perfume de Cordélia que fazia pensar no tufo de folhagem. Ela gostava de perfumes como a mãe. Eu tinha o mesmo jeito derramado de agradecer, e agradecer, e agradecer. O quê? Poderia dizer-lhe em troca que ela... Sim, ela agradecia um instante em que descobriria, de repente, no cabelo andrógeno e no belo peito tatuado, uma outra espécie de vida que era alegre e transitória e vã. O vestíbulo estava escuro. Acendeu a luz, pensou que poderia colocar ali uma lâmpada de 1000 velas e a luz verdadeira ficara com a moça do dragão alado que estava nesse mundo a passeio, apenas a isso. E contente porque cumpria a sua vocação. Encontrou o chaveiro na bolsa, mas não encontrou mais o gato na escada. Nem encontrou Marlene no quarto. Abriu a cesta na mesa, encheu a jarra d'água e nela mergulhou as margaridas. Algumas tinham as carolas meio pendidas. Nas pontas dos dedos foi levantando as cabeças desmaiadas, aproximando-as das erectas para que se amparassem nelas. Levou a jarra à sala, mas agudo o desejo de comer chocolate, precisamente o tablete que estava no fundo da cesta. Comeu o tablete com voracidade. O pensamento nele. E vigiou o relógio, quase 8 horas. Enquanto desembrulhava outro tablete, o pensamento nele, mastigando e calculando rapidamente o tempo que lhe sobrava para recomeçar o ritual da véspera. A coragem, a paciência. Apanhou o disco que estava em primeiro lugar na prateleira, Bach, e que seria o fio guia na noite do vizinho que chegava tão desprotegido e poderoso com seu impermeável preto e sua solidão. No passo de quem carrega um segredo, agora repartido. Ele sabia que no andar embaixo estava o cúmplice. A cúmplice, mais do que cúmplice, a amiga. Ficou olhando o quadro de Eder Hopper, ali na sua frente, Nightlife, e descobriu pasmada que nunca esse quadro teve tanta significação como nessa noite. O limpo e banal café de esquina de uma rua vazia de Nova York. O café quase vazio, só 3 pessoas no balcão. Com o empregado, de uniforme branco azulado, lavando coisas debaixo da torneira. Xícaras.
A longa fila dos banquinhos vazios contornando o balcão, tudo visto do lado de fora, através da comprida vitrina de vidro. O silêncio sem moscas, o vidro sem poeira. Ananta fechou a janela e, com naturalidade com que recebia seus pacientes, sentou-se na cadeira, entrelaçou-se as mãos no regaço, esperando pelos primeiros ruídos que foram emergindo em meio dos sons do cravo. Ele estava estranho. Ouviu os passos circulares na ronda da fatalidade, ainda do espanto, ainda com tensão toda feita de cálculo. Ele se preparava. Quando a respiração se acelerou, vieram os espasmos. O corpo, crescendo intenso com a música, aumentou o volume, até estourar em focinho, cascos, crinas. Ela tirou os sapatos, deitou-se no divã e cobriu-se com a manta. O úmido resfolegar, soprando furioso por entre os dentes, as veias saltadas, os olhos, o latejamento crescendo na acomodação das carnes, peles. Demorava para que as coisas ficassem em seus lugares, nos lugares certos. Ela se certificou quando a respiração entrou num ritmo mais calmo. Abriu as mãos que doíam, fechou-as de novo mais devagar, o olhar no teto. Cobriu a cara com a manta quando restou apenas o som da música. Prelúdio e fuga. No diário vinham agora algumas páginas em branco, as últimas desse mês de abril. No dia 30, ela recomeçou com sua letrinha verde. Ele sabe que eu sei. Ontem, a tempestade com trovões, raios. Marlene saiu mais cedo. Chegou Flávia, 7 horas ou quase, querendo saber se o seu Foucault estava comigo. História da loucura. Respondi que não, mas da loucura tinha outras histórias. Serviam essas outras? Segundo a pesquisa que fez, adultério. A Capitu foi condenada pelas mulheres, culpada, e absolvida pelos homens, conclusão irônica. De Flávia, os homens, ingênuos, não conhecem as mulheres, mas as mulheres se conhecem perfeitamente. Voltar ao tema com Flávia, que levou o ensaio de Freud, Sonhos, e foi a reunião das voluntárias, defesa das mulheres espancadas. Levou o carro, na despedida, já no elevador. Contou que rompeu com Alex, ele voltou com a mulher. Maio é o mês das flores, disse Marlene. Regava o pequeno pote de crisântemo brancos em cima da mesa. E esses estão durando, sinal de que a dona Rosa deu de coração. Ananta concordou com um leve movimento de cabeça. Sim, estavam durando. Voltou-se para o telefone silencioso naquela manhã. Uma raridade, murmurou, agradavelmente surpreendida. Lembrou que na noite anterior tivera que reduzi-lo ao volume mínimo do som. E mesmo assim o besouro enterrado vivo perturbara na tentativa desesperada de varar a camada sufocante e vir à tona. Ontem, depois que você saiu, ele tocou sem parar. Marlene enxugou com a flanela as gotas d'água que caíram na mesa. Minha avó italiana dizia que gente agitada piora demais com a mudança da lua, e Dionísia disse que a lua mudou ontem. Ananta baixou a cabeça, a agenda aberta na frente, a caneta em suspenso, pronta para recomeçar assim que a empregada saísse. Recostou-se então na cadeira e fechou a agenda. Os chamados aluados. Começou por Rosa Ambrósio, querendo saber, com voz pastosa, em que mês estavam. E sem esperar pela resposta, contou que no sonho, mais um. Viu Diogo entrando com um ramo de rosas vermelhas. Rosa Rosai. Cheguei com a primavera. Assim que Rosa Ambrósio fez uma pausa, pediu licença. Preciso desligar. Foi a vez de Flávia fazendo um convite. Tinha 2 entradas para o balé russo. Por acaso ela gostaria de ir com alguém? Por acaso tinha um trabalho urgente nessa noite? Desculpou-se e pensou que seria bom rever o Lago do Cisne com todas aquelas brancuras de tules e asas. A campainha a sacudiu do devaneio. Era Marta Martelli, pedindo 1000 desculpas, até perguntar com voz cerimoniosa se podia marcar com urgência uma nova consulta. Houve um imprevisto, adiantou e desatou a chorar. Quando se acalmou, aparentemente, confessou que mentiu sobre os dólares, sobre a viagem, Espanha, e sobre o namorado que estava preso como traficante. Queixou-se da saúde, desinteria, e do pai, um monstro,
que contratou um detetive para segui-la. Acabou por dizer que devia estar com AIDS. Queria se matar. Ananta marcou-lhe uma hora à primavera, para o dia seguinte, e quando conseguiu desligar, recomeçou a campainha. Como se pegasse num ferro em brasa, ela levantou o telefone com as pontas dos dedos e depositou-o na mesa. Chegou a ouvir a voz trovejante de um homem, o pai, insistindo: alô, alô! As tempestades e a própria se armando lá fora.